Olá, companheiros e companheiras de todo o lugar que puder estar acessando esse vídeo. Eu quero estar compartilhando com todos, sem exceção, sem essa de denominação, sem essa de placa de igreja. Eu quero pedir que você tenha um momento agora de reflexão para a gente desmistificar uma situação que é perpetuamente até aqui, há muitos séculos, praticada sem a menor consciência. É uma chocarrice, uma meninice dentro das chamadas igrejas nos dias de hoje, que é a tal de língua estranha, que é o dom de língua. Eu quero te pedir que, se você refletir comigo no que eu vou te falar agora, dentro da palavra, dentro da Bíblia, e com evidências, e com clareza, com revelação, ao final desse vídeo, você não estará pensando como está agora. Talvez você vai ouvir o que você nunca ouviu. É bombástico, é revelador, é do Espírito de Deus. Vamos lá, eu quero iniciar com você o seguinte. Vamos para a história. A história diz que Israel existia uma festa de tempo em tempo. Não vamos entrar aqui no detalhe se era de ano em ano, em dois anos, mas era uma festa judia, uma festa chamada Festa dos Pentecostes, Festa do Pentecoste, E nesse dia reunia delegações de todos os países habitados que tinha na época. Imagina se fosse hoje. Hoje cada país mandava uma delegação. Então, vamos supor que fosse aqui no Brasil, ficava lotado, sabe? Brasília, igual Jerusalém, lotava de quê? De delegações de países que estavam habitados. Então, Jerusalém estava cheia. Por quê? Porque estava cumprindo os dias dessa festa. Você está vendo que aí, então, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Alguém que se declara pentecostal, isso não tem nada a ver. A igreja pentecostal não tem nada a ver. Pentecoste era uma festa judaica. A Bíblia diz que, cumprindo esses dias, lá em Jerusalém existia uma casa em que dentro dela estavam reunidos os discípulos. Por quê? Porque, recebendo a ordem de Jesus, não vá enquanto não sedes revestido do Espírito Santo, eles ficaram em Jerusalém. Como estava ainda amedrontados e muito assustados com tudo que estava acontecendo, porque perseguiam quem falavam de Jesus, eles estavam todos reunidos numa casa. E a Bíblia diz então que, como línguas de fogo, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Vamos voltar um pouquinho lá na Torre de Babel? Quantas línguas tinha? Diversas, não é? Então, o idioma hebreu ali, o idioma hebraico ali, tudo bem. Só que tinha várias outras línguas que a quem morava em Israel, que não era como hoje que você estuda qualquer idioma pelo celular. Naquela ocasião, todas as outras línguas eram o quê? Para o povo judeu? Era estranha, para eles não conhecia. Estranha para mim não é língua de anjo. Estranha para mim é aquilo que eu não conheço. E para os judeus, as outras línguas, a menos alguns estudados, que eram poliglota, não era o caso de Pedro, que Pedro só sabia o idioma mesmo do país dele. E naquele momento ele recebe agora um dom a mais de Deus, que era de falar em outros idiomas. E ele começou a falar num idioma, e em outros idiomas, e misturado. E aquele povo que começou a escutar, quem tinha uma cultura melhor para entender os idiomas daquela ocasião, que era grego, que era o idioma enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas eram muitas nações, eram muitos idiomas, e Pedro começou a falar nos idiomas do nascimento do pessoal. Então o pessoal que estava em Jerusalém, que era mais culto um pouco, sabia os outros idiomas. Falava, mas esse cara está falando nos idiomas da nossa nação.
e ele não tem estudo. Foi quando Pedro então explicou sobre o derramamento do Espírito Santo. Bom, 20 séculos depois, está agora uma gana, mas é muita gente, pastores e missionários, não sei o que mais, tanto título, né, pregando língua estranha e falando. Gente, com todo respeito, eu peço para você fazer, porque se assim for, eu também considero. Sibalabachúria, Repalabachaia, Remanamachúria, se esses nomes é algum idioma, opa, aí beleza, porque isso eu falo. Só que eu nunca estudei idioma. Eu não sei, a não ser o português errado ainda, igual se vocês for prestar atenção, vocês vão ver. Então, se Repalabachaia, Rimanamanaia, Repalabachúria, se essas linguagens forem idioma, vamos supor que seja uma mensagem em grego, a outra em alemão, não sei, né? Tem vários idiomas. Aí eu digo para você que é dom de Deus. Agora, se esse balabachúria, repalabachaia, ramanamachúria, se isso aí não for idioma, é meninice. Uai, vou inventar isso aonde? Da onde? De qual Bíblia? De qual capítulo 2 de Atos? Da onde que é que vocês estão tirando? Porque de capítulo 2 de Atos, aonde que fala do Pentecoste, do derramamento do Espírito Santo, que referencia lá o ato do que Pedro falou. Não, aí vocês estão equivocados, porque se balabachúria dentro das igrejas hoje não traduzindo, chama lá o professor de idioma, se ele não identificar, por isso que Paulo disse claro, gente, só fala se tiver alguém que interprete. Por quê? Porque é idiomas, não é língua de anjo não. Se você for ver na Bíblia, todas as vezes que Deus manda o anjo vir falar com o homem, fala na linguagem do homem. Ué, não existe linguagem de anjo para nós. Paulo chega a fazer uma referência que, se ainda que eu falasse na linguagem dos anjos, para que eu quero falar a linguagem de anjo se eu não sou anjo? Eu sou muito mais que anjo, eu sou filho. Eu não tenho interesse em falar a linguagem de anjo, eu quero falar a linguagem de Deus. E toda vez que Deus falou com a humanidade, nós podemos pegar de Gênesis e Apocalipse, falou na linguagem do homem, para o homem entender. Então isso que está dentro das igrejas hoje, se você é desses que fala em variedade de língua, batizado com o Espírito Santo, mas fala balabachúria, repalabachaia, ramanachuricanda, dentro das igrejas, você tem que saber se isso é algum idioma, que senão você está fazendo papel de menino, papel de... Uai, você tem surto psíquico? O que é que você está conversando? Para que você falar desse jeito no meio das pessoas? Simplesmente exibindo um estado emocional seu, aí você começa a falar esse linguajar, porque estranho é aquilo que você não sabe. O alemão para mim é estranho, é língua estranha. Agora ninguém fala língua de anjo. A linguagem que Deus fala conosco é a nossa. Então, irmão, eu quero que você reflita nesse vídeo aqui, porque eu acho que é muito importante a gente tirar essa heresia, porque isso é heresia dentro da igreja, e aí tem que tirar. E eu depois vou gravar aqui, vocês seguem no canal Mar de Deus, que eu vou depois falar sobre essa questão de igreja. A gente tem que parar de ficar pondo essas heresias nas nossas vidas, porque você tem autonomia em si próprio. Quando você coloca essas heresias, você vai viver segundo essas heresias, e aí você vai viver muito mal, e vai ficar esperando milagre, e vai ficar sendo vítima da mão de manipuladores espirituais, para poder tirar proveito de você a vida inteira. Então abre o olho, porque nesta geração, o Espírito Santo, ele é muito presente, e ele não vai te deixar confundido, tá bom? Obrigado, deixe seu like, comenta, compartilha, fica à vontade, siga no canal, se inscreve, tamo junto aí para mais um vídeo que a gente vai estar gravando, tá? E aí vocês seguem no canal e os vídeos que a gente vai estar postando. Obrigado a todos.